Quando a gente começa no cultivo das suculentas e cactos, antes mesmo da gente aprender os nomes das suculentas, tem um nome que a gente aprende logo no início, que é esse aqui, ó, cochonilhas. Quem não tem aí no cultivo, né? Infelizmente, independente se a gente tem aí 10 anos de cultivo ou um mês, rapidamente a gente aprende aí sobre as cochonilhas. Essa semana, alguns amigos e amigas inscritas me pediram dicas aqui, me informando que está aumentando muito as cochonilhas no cultivo, por causa da questão do calor, da chuvarada, da umidade do ar que aumentou, né? Aqui também não é diferente, como no caso aqui, ó, essa Fred Ives mesmo, é uma planta que a gente cultiva ela o ano todo, mas vendo cochonilhas nela. Independente aí do tempo mesmo, né? Se é calor, se é frio, é uma planta que realmente tem muita cochonilha, pega muita cochonilha. E aqui durante o ano a gente tenta controlar com as 3 dicas que eu vou deixar para você no vídeo de hoje. Vou mostrar algumas suculentas aqui que normalmente a gente durante o ano tem que usar esses produtos nelas. E eu acredito que seja por causa deles que a gente ainda tem algumas delas aqui no cultivo. A Fred Ives mesmo, quem acompanha o canal já deve ter me ouvido falar várias vezes, que é uma planta que a gente normalmente usa ela aqui para alguns experimentos, né, para testar aí alguns produtos. A metálica é a mesma coisa, a gente não desiste dela, mas a gente já se acostumou com a ideia de que ela dificilmente vai ficar bonitona o tempo todo. Ela é mais perseguida por pragas e fungos do que fica bonita aqui no cultivo. Então, a gente também usa ela para alguns experimentos, como é o caso também dessa daqui, que é a Hanaicada. É uma planta bem lindona, muito bonita, quando ela fica bem, mas as cochonilhas amam essa planta, assim como a goiabinha também, que a gente tem no cultivo aqui, para deixar uma dica ou outra para você que nos acompanha, mas essa goiabinha realmente ela é bem perseguida também por cochonilhas. Passou alguns dias de céu nublado ali, a gente já vem olhar e ela já tem cochonilha. Então, com essas dicas que eu vou passar para você logo na sequência, é que a gente ainda consegue manter elas limpinhas por aqui. Outra coisa também que a gente não aprecia muito agora no período do aumento da umidade do ar são as hastes florais, né? A gente ainda deixa uma ou outra, mas sempre colocando produtos nelas para evitar aí o acúmulo de cochonilhas, porque as cochonilhas adoram as hastes florais e aí vai passando para outras suculentas. Uma também que normalmente dá muita cochonilha, principalmente na copa dela, é essa daqui, ó, que é a Perle. Normalmente ela pega também as cochonilhas carapaças no caule e a gente precisa ficar muito atento para não perder elas para esses tipos de cochonilhas. E quem acompanha o canal também sabe que por aqui a gente gosta bastante dessas baciadas lotadas de suculentas. Além da gente gostar, é também porque a gente ainda não tem tanto espaço, né, para plantar uma suculenta em cada vaso. Então a gente vai fazendo aqui as baciadas, os arranjos. E isso aqui também é um prato perfeito para cochonilhas e pragas, né? Que são as baciadas bem cheias. Então, por esse motivo também, a gente não deixa faltar por aqui alguns defensivos. E na maioria das vezes, a gente usa aqui aqueles caseiros mesmos, né? Que a gente mesmo faz e na maioria das vezes sem gastar muita coisa. E por esse motivo também eu vou passar para você então as dicas do vídeo de hoje, porque algumas pessoas me pedem também dicas caseiras, né? Porque normalmente quem gosta de suculentas e cactos e plantas já tem que gastar ali para comprar a planta, então gosta sempre de economizar. Então por esse motivo, a primeira dica então é antes de preparar qualquer coisa, é separar as folhas velhas e murchas de todas as plantas e jogar bem longe do seu cultivo, porque além de fungos junta bastante cochonilhas. E o primeiro produto então que eu vou passar a dica para você é essa cauda aqui, ó, que normalmente eu pego alguma planta que está bem infestada de cochonilha e ponho nessa cauda dentro de um balde e deixo por alguns minutos, né, para poder matar todas as cochonilhas e depois eu lavo com água limpa. Essa cauda nada mais é do que o detergente neutro, de preferência o neutro, que é esse amarelinho, e limão. O sabão neutro e o limão, eles vão ficar de uma forma bem ácida, onde vai matar as cochonilhas, porque as cochonilhas, elas respiram pelo abdômen dela, pela barriguinha delas. Então, quando a gente joga esse produto aqui nelas,
Assim que essa cauda acerta o abdômen da cochonilha, ela morre sufocada, né? Sem ar, porque ela vai parar de respirar. E aí o que que acontece? Quando você vê a gente espremendo esse limão aqui, ó, dá a impressão de que essa receita tá errada, porque colocar limão na planta. Mas o que que acontece? Normalmente quando eu preparo essa calda, eu gosto de falar que essa calda ela não é para ser aplicada na planta, em cima da planta. Ela é para ser jogada diretamente na praga. E como você pode ver, ó, bem simples, 2 colheres de detergente neutro, metade de um limão, espremido aí sem os favos, né? E é importante usar o sabão neutro porque ele vai prejudicar menos aquela planta que você, por um acaso ou outro, esquecer ali de enxaguar depois, né? Mas é bem importante lembrar para você que depois que aplica o detergente, é importante você fazer um enxágue ali uns 10, 20 minutos depois, e sempre lembrando também que esse procedimento ele jamais pode ser feito com o sol batendo na planta, tem que ser na sombra, com a planta totalmente na sombra, ou ao final do dia, né? De preferência ao final do dia, porque você vai jogar ali na planta e uns 20 minutos depois você vai lá e enxágua e a planta já vai passar a noite limpinha. Essa dica ela já foi dada aqui no canal, eu estou repetindo porque muitas pessoas me falaram nos comentários que já viu muitas vezes essa dica, mas nunca foi falado para retirar, né? Então às vezes acabava queimando a planta porque deixava o sabão na planta. Aqui dá muito certo fazendo assim, a gente vem, prepara, vai lá na planta contaminada, aplicar na sombra, né? Deixar agir e depois lavar. Então a gente faz isso aqui, ó. Aproveita que já está chegando ao final do dia, vem, aplica a calda de sabão com limão na planta contaminada por cochonilha, por pulgão, né? Como é o caso dessa daqui, que está bem contaminada com as duas coisas, e deixa agir por uns 15, 20 minutos, ou 10 minutos, dependendo do tempo que você tiver aí. Depois de 10 minutos, pode lavar com a água corrente, né? Pega uma mangueira com água e enxágua a planta toda, porque isso aqui vai retirar os corpinhos mortos aqui das cochonilhas e dos pulgões. Com esse procedimento nós conseguimos aqui, ó, levar as nossas plantas para frente a ponto delas crescerem e ficarem gigantonas aqui no cultivo, com essas dicas aí, ó, simples, baratas e econômicas. Um outro produto que a gente utiliza aqui contra cochonilhas, contra insetos também, contra pragas, é o Diazitop. Esse daqui, ele não é gratuito, mas ele é um inseticida muito bom e com preço bem bacana, né? Normalmente a gente compra ele para colocar no nosso substrato aqui quando a gente vai preparar, porque colocando ele no substrato, você vai evitar aí algumas coisas do tipo cochonilha de raiz mesmo, né? E também algumas outras pragas que a gente nem sempre consegue ver a olho nu, mas podem estar aqui no meio do substrato. Então toda vez que a gente prepara, a gente coloca uma colherada dessa aqui cheia no substrato, numa baciada aí de uns 20 litros, e espalha aqui junto com o substrato, e depois faz o plantio da planta, né? Então ela já vai chegar, a planta já vai chegar no vaso com o terreno preparado para ela e sem vermes também. Normalmente a gente coloca também uma colher do Proverme ou Natuverme para evitar aí o acúmulo de nematóides, porque os nematóides normalmente eles podem estar também no substrato e a gente não perceber a olho nu, né? Na hora de preparar o substrato. Então, para evitar tudo isso, porque nós já tivemos aí a experiência de ter plantas com nematóides, e a partir do momento que a gente encontrou nematóide, a gente começou a fazer esses procedimentos, né? De colocar um pouquinho de Proverme, de Natuverme e também de Diazitop, para poder evitar o acúmulo dessas pragas e dessas doenças no substrato. Mas tanto o Diazitop quanto o Proverme ou o Natuverme, você pode colocar também uma colher num litro d'água e lá enxaguar ali o substrato, né? Quando a planta já estiver no vaso, você pode, às vezes você não vai fazer um substrato novo, mas sabendo dessa dica, você pode pegar e preparar dessa forma aqui, ó, uma colherada para um litro d'água. Você pode ver que dá uma espuma, tá vendo? Todo produto que dá essa espumeira, ele traz para a gente a informação que ele é um produto de limpeza, né, das pragas e para ajudar as plantas. Então a gente coloca nessa garrafinha, ó, com a duchinha, e vem aqui entre uma planta e outra. A intenção aqui é jogar no substrato. Então a gente vai e joga no substrato. Esse produto também ele ajuda muito no controle daquelas lesminhas, né?
que normalmente aqui no nosso cultivo tem muitas, que é aquela lesminha que vem num caracolzinho bem fininho, que elas ficam lá na raiz da planta, comendo a raiz da planta. Falando nisso também, me pediram para falar um pouquinho mais sobre a cauda da folha de mamona. Então, aproveitando que eu já estou fazendo aqui para aplicar essa semana, vou deixar para você também a dica, ó, deste inseticida caseiro, sem gastar quase nada. Quando eu falo quase nada é porque essas folhas aqui eu pego durante a caminhada que eu faço e trago ela de forma gratuita, né? E aí eu vou gastar um pouquinho com a canela, que normalmente a gente já compra para deixar em casa, para alguns usos aqui na culinária. Então a gente vai lá e pega uma colher dela, né? Tem também o alho, que normalmente a gente já compra para poder fazer comida. Então a gente usa aqui, ó, e coloca 2 dentes de alho num litro d'água para bater, para fazer o preparo. E se tiver a canela moída, melhor ainda. Então a gente coloca aqui, ó, uma colher de sopa da canela moída. Isso aqui vai ajudar bastante porque ela é bactericida, fungicida, inseticida e enraizador, né? Ajuda a enraizar a planta. Essa misturinha só já seria boa, mas aí a gente coloca também as folhas de mamona. Normalmente eu coloco 5 folhas, porque eu gosto de preparar aqui 5 litros. Para fazer o preparo, é 1 litro d'água, para bater tudo, né? Para caber no liquidificador e não entornar aqui para todo lado. Então eu coloco 1 litro d'água, deixo bater bem. Depois eu pego essa mistura e coloco numa garrafa. Dessa vez estou colocando na garrafa um pouco mais escura, porque precisa ser realmente num local mais escuro, né? Então já vou aproveitar a garrafa escura e vou colocar ela numa pia aqui ou num armário e deixar num local escuro de um dia para o outro. No outro dia, eu passo essa mistura aqui num pedaço de pano, pode ser uma camisa que eu já não use mais ou um coador mesmo se tiver. O importante é coar tudo isso, porque a gente vai usar isso aqui no pulverizador ou no borrifador. Então é importante coar bem para não entupir o pulverizador e o borrifador. E no outro dia, tendo ali a quantidade de 1 litro, eu misturo 1 litro com mais 4 litros d'água, formando 5 litros do produto. Eu faço a conta de usar, porque normalmente a gente faz esse produto para usar em algumas suculentas. A gente separa aí umas 100 suculentas, usa um produto, separa mais umas 100 e usa outro produto. E assim a gente vai fazendo os testes para poder melhorar as nossas plantas, cuidar das nossas plantas e também trazer dicas aqui para você no canal. Me perguntam muito também por quantos dias eu posso guardar, por quantos dias a gente guarda. E na verdade eu não guardo, eu faço a conta de usar mesmo aqui nas plantas, né? Esse aqui, por exemplo, a gente pode jogar em cima da planta e no substrato, porque essa cauda ela não vai fazer nenhum mal para a planta não. E precisa ser também feita a aplicação ao final do dia, né, para evitar qualquer problema aí de queimar a planta. E também usar a quantidade certa, que é 1 litro de calda com 4 litros de água. Você vai formar então 5 litros para jogar em cima da planta. Você só não precisa ralear se você for jogar direto lá no formigueiro, porque ajuda também a matar formigas, né, formigas cortadeiras, e também direto lá na lesma, no caracol ou em outra praga, igual cupim, por exemplo, né? Mas para usar com a planta é bom dissolver, ralear. E aproveitando a beleza dessa Letícia aqui, vou deixar para você então 2 curiosidades aí sobre a questão da cochonilhas. Normalmente as pessoas me perguntam se tem como combater de vez a cochonilha, né? Se esses produtos que a gente passa a dica, se eles vão acabar de vez com a cochonilha. E, na verdade, a gente acredita que a cochonilha ela não acaba de vez, porque tem locais que plantam cactos, né, tipo aqueles cactos palmas, e colocam cochonilhas lá de propósito para poder fazer um cultivo de cochonilhas. Porque tem alguns lugares que eles usam a cochonilha para fazer o carmim de cochonilha, que é um corante, né, que é usado aí para dar cor em sorvetes, biscoitos recheados e vários outros alimentos. Então, por esse motivo, a cochonilha ela não acaba de vez, porque enquanto a gente tenta matar ela no nosso cultivo, tem locais que ela é cultivada para fazer, então, o carmim de cochonilha, que é o corante. E como nós sabemos que as plantas elas são exportadas, né, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro, então pode ser que num momento ou outro seja feita a exportação de uma planta com bastante cochonilha. E uma planta contaminada por cochonilha, ela é capaz de infestar aí o jardim inteiro, porque a cochonilha,
ela é um bicho tão danado, ela é um inseto tão danado, que ela não precisa da espécie macho para poder fazer a reprodução, né? Então, por esse motivo é que a gente vê ali uma cochonilha, duas, quando a gente assusta, já tem aquela montoeira ali no quintal e no cultivo. Então, assim, o mais importante também é a questão da observação. Você percebeu ali uma ou duas, retira logo, não dá bobeira, que aquelas duas ali é capaz de encher o quintal rapidamente. E a segunda curiosidade também é que elas têm uma parceria com as formigas, porque as formigas carregam elas, porque elas alimentam, no caso ali da planta, e solta ali tipo uma seiva, tipo um cocôzinho adocicado, e as formigas aproveitam para comer, né? Então é uma ajudando a outra. Então por esse motivo a gente sempre fala que essas dicas que a gente dá é para ajudar a fazer um controle das pragas das cochonilhas, né? E essas são as dicas do vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil aí para você. Se gostou e não foi inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixar o joinha, compartilha esse vídeo aí com quem você sabe que precisa dessa informação. E aproveita também e deixa aí de onde você assiste para a gente saber até onde chega as nossas informações, combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia, desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.